Estamos a dias da queda de Maduro. Como a mídia de esquerda irá noticiar? Trump anuncia que a próxima ação dos Estados Unidos na Venezuela será por terra. Maduro vai cair. Documentos de Carvajal apontam que a América Latina está nas mãos de organização criminosa de esquerda. Trump autoriza o início da derrubada pela Venezuela. Meu amigo e minha amiga, o negócio tá feio. Nós precisamos nos unir cada dia mais. Para que isso possa acontecer, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, comente aqui embaixo e compartilhe em todos os grupos de Facebook, WhatsApp, em qualquer corrente que você tenha de patriotas. Vou pedir para você comentar aqui embaixo de onde você está nos ouvindo para eu mandar aquele abraço especial para você no próximo vídeo. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. E se eu te falar que a maior bomba capaz de destruir o Lula, não só o Lula, mas o PT, ainda vai explodir? E eu não tô falando da Magnitsky, nem da Seção 301, nem do Felipe Martins, não. Eu tô falando de uma outra investigação que está acontecendo nos Estados Unidos, que está tomando uma proporção que certamente é a maior tempestade no horizonte do Partido das Trevas. Como vocês sabem, o ex-chefe de inteligência Carvajal, do Hugo Chávez, disse que vai apresentar documentos provando que Lula, o PT, recebeu dinheiro de empresas corruptas da Venezuela e do narcotráfico para financiar as suas campanhas aqui no Brasil. Lá no início, quando Lula ganhou pela primeira vez. E aí agora, teve uma audiência pública no Congresso americano, na qual participou um cara chamado Marshall Billingsley. Só para você entender o peso que esse cara tem. Marshall Billingsley, ele já foi, tô mostrando aí, secretário assistente para o financiamento do terrorismo, e ele foi escolhido por Donald Trump para ser subsecretário de Estado para o controle de armas e assuntos de segurança internacional. E ele foi convidado para participar de uma audiência pública, para falar sobre o narcoterrorismo na América Latina e a ligação da Venezuela com todo o narcoterrorismo. O que ele disse, e com certeza ele deve ter provas, é para anular o registro do PT. O PT não vai ter outra opção a não ser deixar de existir aqui no Brasil. Porque diz respeito à soberania brasileira. A criação do PT é um crime à soberania brasileira. Vamos lá. Nesse primeiro trecho, ele fala que o narcotráfico coordenado pela Venezuela foi enviado para vários países. Um deles, o próprio partido do PT, o Lula, aqui no Brasil. Key point here, when you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil. Once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. So the solution begins with... Calma, que piora. Logo depois ele mostra que a Venezuela se juntou a um grupo terrorista, o Hezbollah, para ajudar a financiar o Hezbollah. Não só ele, como também vários outros países na América do Sul também estão se juntando a grupos terroristas. Vamos lembrar que o líder do Hamas fez um vídeo de agradecimento ao Lula há pouco tempo atrás. One of the individuals I want to highlight for you here, who is really one of the spiders at the heart of this web, is a man named Ghazi Nasruddin. So Ghazi organized, prior to this shift into Venezuela, Ghazi organized a drugs for weapons deal with the FARC that benefited Hezbollah. Ghazi has been a Hezbollah operative for many, many years, but he also holds Venezuelan citizenship, and he served in senior diplomatic posts, particularly in Damascus, where he personally arranged meetings with Hezbollah officials and the issuance of Venezuelan passports to Hezbollah operatives to conceal their identities. Under Hugo Chavez, Venezuela opened its doors to Hezbollah, allowing the group to establish a major footprint, including a paramilitary training site on Margarita Island. As far back as 2002, 2003, when I was at the Pentagon as the Assistant Secretary for Special Operations, we had indications of document forgery on that island, and I have seen documentation that the Venezuelan government was awarding contracts to Hezbollah front companies as far back as 2001. When Maduro seized control, the breadth and depth of the Hezbollah presence in Venezuela dramatically expanded, as did their ties to the narco-terrorist regime and the Cartel de las Sols. Tariq al-Assami, who's been referenced here,
held a number of senior regime posts. One of the most critical was he was head of the Venezuelan Passport Agency. And in that role, he directed and facilitated the issuance of a large number of passports to Hezbollah operatives and Hamas operatives. Now, I have seen from the Venezuelan opposition a database of more than 10,400 people that were given Venezuelan passports who were Syrian, Lebanese, or Iranian citizens up to 2019. I haven't seen the more recent data, but we know some of those individuals made their way to the United States, and some of them have direct ties to Hezbollah. Isso chegou ao conhecimento do Trump, tanto é que Trump agora está preparando sanções da Magnitsky para Gustavo Petro. Gustavo Petro é um narcoterrorista também ali da Colômbia, que é um dos grandes amigos do Lula. É impressionante como o Lula só anda com a podridão da política internacional, né? Se qualquer narcoterrorista, terrorista ou ditador, é impressionante como é sempre uma pessoa que caminha ao lado do Lula. Se essas provas forem apresentadas, e tudo indica que serão, Carvajal, o Marshall Billingsley, se tudo isso realmente vier à tona e nós pudermos usar isso aqui no Brasil, não vai ter outra opção para a justiça brasileira, a não ser anular o registro do PT. O PT não pode existir mais. O PT é um partido que foi financiado por ditadura, por narcotráfico, e tem intrínseca ligação com o narcotráfico no Brasil, e a gente sabe disso, isso é inegável. Eles podem taxar de fake news o quanto eles quiserem, mas todo mundo sabe que Comando Vermelho e PCC adora e tem diálogo cabuloso com o PT, sim. Este é o maior medo do Lula agora. Eu vou te dizer por quê. Donald Trump tem essa carta na manga. Ele vai chamar Lula para uma conversa e com certeza nesta conversa ele vai mostrar que isso está na mesa para tomar decisões. Não vai sobrar nenhuma opção para o Lula. Ele vai ter que ou virar um Maduro e entrar em guerra com o Lula, com o Donald Trump. Inclusive ele já cogita isso para defender Maduro, até porque se o Maduro for capturado, eu já disse isso, e ele delatar o que ele sabe sobre financiamento do PT com dinheiro do narcotráfico e de empresas corruptas da Venezuela, estatais corruptas, também seria uma bomba gigantesca em cima do PT. Mas para resumir, o que o governo do PT fez lá atrás, o que o partido fez lá atrás, finalmente está vindo à tona. E o grande desespero da imprensa, tanto é que o silêncio é ensurdecedor, é porque eles sabem que se isso vier, não vai ter como passar pano. Então, resumindo, quem realmente desrespeita a soberania brasileira e desrespeitou sempre foi a esquerda. Nós vamos falar agora sobre o Bolsonaro, que será solto este ano ainda e estará elegível ano que vem nas eleições de 2026. Hein? Olha que reviravolta essa coisa toda. Eu vou explicar para vocês qual é a jogada que o Fux fez aqui, que é genial, realmente. E não tem nada que eles possam fazer. O mais engraçado é isso. Agora, eu tô me perguntando aqui se o Barroso, se essa saída do Barroso não foi então por causa disso, cara. Se eles já estavam planejando fazer esse tipo de coisa antes, cara. Cara, é impressionante. O pessoal do fórum aqui já está preocupado. Eles já perceberam que essa manobra do Fux pode sacanear a coisa toda. Por quê? Porque vai fazer uma maioria na segunda turma de pessoas favoráveis ao Bolsonaro. Você tem o André Mendonça, o Cássio Nunes e o Fux. E aí você tem os outros dois, que é o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, mas aí é 3-2, pronto, né? Resolvido o problema. Vamos entender esse caso aqui, porque, cara, isso é fantástico, bicho. Eu acho que vai ser lindo isso acontecer. Essa notícia foi sugerida por PR Gênios, Time Copy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Essa dica que me deu foi o César Melo. César Melo tem um canal muito bacana, ele falou nesse vídeo dele aqui, ó, agora há pouco, ele falou sobre esse ponto e me deu a dica, me passou as dicas aqui. Um grande abraço aí pro César Melo. Recomendo que vocês se inscrevam no canal dele. Muito, muito boa a dica. Rapaz, cara, que impressionante, que reviravolta impressionante aqui, ó. O pessoal da fora, o pessoal daqui tá desesperado aqui. Manobra de Fux ao pedir transferência para a segunda turma pode implodir o STF. O que vai implodir o STF? Entenda a intenção perigosíssima por trás de uma solicitação aparentemente banal. Se autorizada por Fachin, mesmo sendo 3 entre 11, bolsonaristas controlarão metade do Supremo. Controlarão a segunda turma. Uai, mas não foi o Alexandre de Moraes mesmo que queria manter tudo na primeira turma, que queria dividir por turma? Lembra que originalmente essas ações todas eram para ser julgadas no plenário. Foi o Alexandre de Moraes que quis jogar para a primeira turma justamente para conseguir condenar todo mundo sem problema, né? Condenar todo mundo por unanimidade, coisa e tal, né? Agora estão reclamando que ficou metade da turma com os bolsonaristas, né? Se bem que o Fux não é bolsonarista, né? O Fux, no caso da ação do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, ele está reconhecendo o óbvio, né? Mas olha só o que eles dizem aqui, ó. O pedido aparentemente banal pode ser uma palavra perigosa para implodir o STF. Vai implodir o STF. Não há nada de fortuito ou aleatório por trás da solicitação. Fux que se assumiu bolsonarista de quatro costas.
Os caras tão marara com o Fux, acho muito engraçado. Aqui, ó. Tem um plano que, se não se sabe se combinado com outros atores políticos do bolsonarismo, poderá levar a mais alta instância do Judiciário Nacional a uma situação de caos total. O STF é composto por 11 ministros e 2 turmas. Beleza, é isso daí, né? São 11 ministros, é o plenário são os 11 ministros votando. Aí você tem o presidente, que nesse momento é o Fachin, e você tem 2 turmas de 5 ministros, que é a primeira turma, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, hoje tá o Fux ali, e o Zanin, né, é a primeira turma, e a segunda turma era a turma que estaria, né, o Barroso, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, né? Como o Barroso saiu, abriu uma vaga, ficou 4 pessoas só na segunda turma, né? A turma de Fux está atualmente a primeira turma, composta pelos ministros tal que eu já falei aqui, e é justamente aí que reside a manobra perigosa. Se Edson Fachin, presidente do Supremo, aceitar o pedido de Fux, ele irá para a segunda turma, ocupando a vaga ainda em aberto deixada após o anúncio de aposentadoria de Barroso. O colegiado, então, passaria a ser composto por ele mesmo, Fux, o André Mendonça, o Cássio Nunes, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, ou seja, 3 pessoas que são contra essa ação do golpe do Bolsonaro e 2 que são a favor. Mas, Peter, e daí? A ação tá jogando na primeira turma, ela nunca vai para a segunda turma, não tem por que ela ir para a segunda turma, não tem lógica nenhuma, né? Vai ficar ali na primeira turma, eles não podem mexer nada. Eu até falei no vídeo que eu falei sobre essa transferência, né, que eles poderiam, a Lava Jato tá na segunda turma, então eles poderiam talvez reabrir alguma coisa da Lava Jato, mudar alguma coisa, acusar o Lula, né, mandar alguma coisa na Lava Jato ali, mas a Lava Jato já prescreveu a maior parte das coisas, então não tem muito que possa ser feito, né? Aí, ó. Nessa composição, os 3 bolsonaristas formariam maioria, se tornariam um bastião invencível deste movimento ideológico ultra-reacionário golpista. Os caras tão marara. Na prática, embora eles sejam 3 entre 11, passariam a ter poder e controle sobre 50% do STF. Exatamente, porque esse tipo de julgamento de presidente, coisa tal, que sempre foi feito no plenário, o Alexandre de Moraes resolveu jogar para a primeira turma para ser mais rápido, para acusar Bolsonaro rapidamente. É o que eu falo para vocês, a pressa é inimiga da perfeição. O Xandão fez merda, né? Aí aqui, ó, considerando a hipótese de Fachin aceitar tal absurdo, eu vou adiantar para vocês que ele não tem como recusar esse absurdo, eu vou explicar para vocês porque ele não pode, ele tem que aceitar esse pedido. E não tem nenhuma outra alternativa. Atendendo o pedido de transferência de Fux, toda e qualquer causa envolvendo bolsonaristas que vá para a segunda turma do STF já estará com uma vitória garantida. Um caso de corrupção, uma nova tentativa de golpe, uma questão envolvendo prerrogativa de foro e coisa e tal, tudo que cair no colegiado será automaticamente uma decisão em favor desses réus conservadores. Diante do absurdo que pode inviabilizar a própria atuação e independência do Supremo, não sei que lá, o Fachin precisará ter firmeza e senso de realidade para não permitir que tal manobra se concretize. O Fachin não tem alternativa, aqui, ó. Fachin pode negar o pedido de Fux para mudar de turma no STF, entenda o rito. Já foi definido que todos os ministros têm o direito de mudar de turma se tiver vaga na outra turma para onde ele vai. Tem vaga na outra turma? Tem. O Barroso saiu, tem vaga na outra turma. E pelo regimento do tribunal, a única regra, de acordo com o artigo 19, é caso haja mais de um pedido, terá preferência o do mais antigo da corte. Ou seja, se 2 pessoas quisessem ir para a primeira turma, ou desculpa, para a segunda turma, aí o mais antigo no tribunal é que levaria para aquela turma. Então, o problema é esse. O pessoal da coisa falando, não que o Fachin não pode aceitar, não sei o que lá, mas a verdade é a seguinte. Ele não tem alternativa, ele tem que aceitar. Essa é a regra. No momento que houve o pedido, o Fachin tem que aceitar. Por quê? Porque o Fux é o mais antigo. Então, a única regra que poderia ser se alguma outra pessoa mais antiga que o Fachin, com mais idade, desculpa, mais antiga que o Fux, pedisse também para ir para essa vaga, ela preencheria essa vaga antes. Então o Fachin poderia negar para o Fux e dar para essa outra pessoa, mas ele não pode, porque o Fux é o mais antigo de todos, é o próximo que se aposenta agora no 2027 ou 29, eu não sei, 2027, não, 2028 que é o Fux. Então, ou seja, ele é o mais antigo do STF nesse momento, então não tem outra pessoa, o Fachin é obrigado a aceitar a transferência dele para a segunda turma, né? E aí sim, você forma essa maioria bolsonarista ali, mas como eu falei, pô, mas e daí, Peter? E aí, qual a lógica? Continua o processo do golpe lá na primeira turma, então não mudou nada, né? Mas tem 2 problemas. Primeiro problema, aqui, ó, ida de Fux para a segunda turma poderia reverter inelegibilidade de Bolsonaro. Por quê? Lembra que aquela ação que foi protocolada quando Bolsonaro foi tornado inelegível pelo TSE, ele recorreu e caiu no STF, e caiu nas mãos do Fux. E o Fux sentou em cima dela. Então tá aqui, não foi julgado ainda a inelegibilidade do Bolsonaro no STF. Então, a primeira parte é essa, a inelegibilidade do Bolsonaro vai com o Fux para a primeira turma. Aqui, ó.
como o ministro parece estar mesmo disposto a protagonizar uma manobra de forte conotação política, eles estão putos da vida porque viram que perderam, e vão perder a ação do Bolsonaro também. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Calma aí. Em 2023, o TSE declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos por abuso de poder político e indevido no Palácio do Alvorada, durante uma reunião com embaixadores, aquela papagaiada que não tem lógica nenhuma, e agora a Fux solicita ir para outra vara. E o que acontece? Caso o pedido seja aceito, o pedido tem que ser aceito, não tem alternativa, Fux poderá levar consigo, então, os processos nos quais é relator, inclusive o recurso que ele tenta livrar Bolsonaro da inelegibilidade. Ou seja, esse recurso que tenta livrar o Bolsonaro da inelegibilidade iria para a primeira turma, para a segunda turma. Então, ou seja, e ali, se o Fux decide isso, julga na segunda turma, os votos vão ser do Nunes Marques, do André Mendonça, do Toffoli e do Gilmar Mendes. Ou seja, uma chance enorme de reverter a inelegibilidade. Ah, Peter, mas e daí? O Bolsonaro está preso, foi condenado agora pelo, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Não vai fazer diferença, porque se for condenado pelo golpe também, você acaba, né? Você é totalmente. A lei da ficha limpa impede que você seja candidato por não sei quantos mil anos aí, acabou, né? O Bolsonaro não pode mais se candidatar, então não adianta reverter a inelegibilidade, né? Por que o pessoal da esquerda está tão preocupado com reverter a inelegibilidade, coisa e tal, né? Se o Bolsonaro está condenado, se ele foi condenado, já publicou o acórdão e coisa e tal, o que pode acontecer depois disso, né? Mas então, Peter, como é que o Bolsonaro vai se livrar disso? Eu vou explicar para vocês. Existe um conceito chamado revisão criminal ou revisão penal. Revisão penal ou revisão criminal está aqui no Código de Processo Penal, no artigo 621. Fala o seguinte, a revisão criminal. A revisão de processos findos será admitida em algumas situações especiais. O que quer dizer isso? Depois que você foi condenado por algum crime, qualquer crime, você foi condenado, transitou em julgado, você está cumprindo pena, beleza. Se acontecer uma dessas três coisas aqui, ó, você pode abrir uma nova ação, uma revisão criminal, que é uma nova ação, ou revisão penal, alguns chamam, e essa ação visa justamente mudar tudo, ou até anular a condenação inicial totalmente. Então a revisão criminal, ela cabe em três situações, olha só. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos. Olha só, aqui, pronto, aqui já matou. A do Bolsonaro já é isso daqui, já pode usar isso daí para pedir revisão criminal do caso do Bolsonaro, não tem dúvida. Ainda tem outras duas opções aqui, ó. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, então você descobriu que um dos documentos usados foi falso ou adulterado e coisa e tal, você pode pedir a revisão criminal. E quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, ou seja, surgem novas provas, apareceu mais uma nova prova, aí você pode fazer a revisão criminal, né? Isso aconteceu muito, revisão criminal, na época de começar a sair os testes de DNA, e aí muita gente que tinha sido condenado por estupro e por crimes de natureza sexual, com o exame do DNA conseguia provar que o cara não era. Aí pedia revisão criminal e soltava o cara, né? Então, essa aqui é a revisão criminal. Ou seja, e quando é que você pode fazer essa revisão? Quando tem o trânsito em julgado da decisão. Lembra, hoje foi publicado o acórdão da primeira turma com o caso do Bolsonaro, né? Aí o que acontece nessa situação? Agora tem 5 dias para a defesa protocolar embargos de declaração e 15 dias para protocolar embargos infringentes. A gente sabe que o Alexandre de Moraes não quer fazer nada disso, não quer aceitar embargo nenhum, não quer aceitar nada, vai recusar essas coisas todas, vai dizer que vai decretar o trânsito em julgado do processo e que ele pode cumprir pena na prisão, que ele pode ir para a cadeia, né? É o que o Alexandre de Moraes quer, ele quer fazer isso, né? Só que aí os advogados do Bolsonaro podem entrar com um processo de revisão criminal. É isso daí, tá aqui, ó, 621, exatamente alega quando a sentença for condenatória, é isso daí, beleza. Tá, e quem é que julga esse processo de revisão criminal no STF? Olha só, diz aqui, ó. As revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal quando as condenações por ele proferidas. Então, quem é que julga a revisão criminal no caso do Bolsonaro? O próprio STF. O próprio STF é que vai julgar a revisão criminal. Ainda tem o parágrafo 1º aqui que diz assim, olha só, no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Recursos, os processos e julgamentos obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. Então, beleza, ou seja, quem julga essa revisão criminal do Bolsonaro será o próprio STF, de acordo com o que está no regimento interno. Estão prontos para ver agora o que diz o regimento interno do STF sobre como é que julga uma revisão criminal? Artigo 76 do regimento interno do STF. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Se a decisão embargada for de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos entre ministros da outra turma. Ah, olha que coisa! Então,
Como é uma decisão da primeira turma, quem vai julgar essa parada é a segunda turma, meu amigo. É a segunda turma que vai julgar essa questão do caso do Bolsonaro, né? Se for no plenário, serão excluídos da distribuição relatório revisor, porque no plenário é todo mundo junto. Então, mas não é o caso. A condenação do Bolsonaro foi só na primeira turma, então agora a revisão criminal vai para a segunda turma, né? E aqui, ó, na distribuição de ação rescisória e de revisão criminal tá aqui, ó, artigo 77, será observado o critério estabelecido no artigo anterior, ou seja, para a revisão criminal vale a exata mesma coisa que o artigo 76. Portanto, se houver a revisão criminal desse caso que foi julgado na primeira turma, ele vai automaticamente para a segunda turma. Entenderam? E a segunda turma vai ter Fux, Nunes Marques e André Mendonça contra Gilmar Mendes e Dias Toffoli. 3-2. Acaba a coisa. E acaba a coisa toda, né? Acaba a coisa toda. Uma revisão criminal, se chegar à conclusão de que, de fato, o processo do Bolsonaro se baseou em provas falsas e coisa e tal, quando a sentença condenatória for contrária ao trecho expresso da lei, ou as evidências nos autos, dizendo que a decisão foi tomada contrária às evidências dos autos, e o próprio voto do Fux já mostra isso claramente, não haviam provas de nada que o Bolsonaro fez alguma coisa ali, nessa situação, você anula o processo. Anula o processo todo. Acabou. Não teve condenação. É como se não tivesse existido. Isso significa que, anulando o processo, o Bolsonaro não tem nenhuma condenação e que, portanto, anulando isso e anulando a inelegibilidade que também está na mão da segunda turma, o Bolsonaro está lindo, leve, solto como um bebê para disputar a eleição ano que vem e fora da cadeia também, né? Olha que maravilha. O pessoal achando aqui, não, ministros do STF vêm pedido de Fux para mudar a turma como fuga, por cálculo de mal menor, né? Porque o clima entre os colegas está muito ruim e coisa e tal, e não sei o que lá. Aí eu só fico me perguntando uma coisa, será que esse plano do Barroso está aí desde o início? O Barroso saiu exatamente para permitir essa manobra? Lembra quando eu falei para vocês que tem muitos ministros do STF que já estavam insatisfeitos com o Alexandre de Moraes, estavam achando que estava errado esse negócio. Talvez a maneira que eles arrumaram de resolver esse problema tenha sido exatamente essa. O Barroso sai, né, o Fux vai para a segunda turma, a revisão criminal bate na segunda turma, resolve-se o problema todo, resolve tudo de todo mundo. Será que vai ser isso? Bolsonaro pode estar livre esse ano ainda, meu amigo. Se acontecer tudo na velocidade máxima, é pouco provável. Então, o mais provável é que seja algum momento do ano que vem. Mas se acontecer tudo na velocidade máxima, esse ano ainda Bolsonaro está livre e elegível para o ano que vem. Olha que lindo! Não podemos nos enganar que o que estamos fazendo aqui hoje é basicamente, ou única e exclusivamente, decidindo se haverá ou não a continuidade do mandato de um deputado federal. Não vou nem mencionar que nós estamos falando do deputado federal mais bem votado da história do nosso país, que agora encontra-se, e que essa palavra seja lida em negrito na mente de cada um dos senhores e senhoras, encontra-se exilado do país o qual ele foi eleito. Nós temos um deputado federal mais votado da história do Brasil exilado, tendo que sair do seu país, porque todos nós sabemos disso. Não tentem nos enganar, não tentem falar o contrário. Todos nós sabemos disso. Ele iria ser, de alguma forma, destruído, preso, condenado. Não ele, mas pelo que nós estamos acompanhando, até mesmo sua família. Porque ele não decidiu se calar. Porque ele continuou lutando pela verdade. Porque ele colocou em risco a sua liberdade para defender as nossas. O ódio que a gente percebe aqui nas frases e palavras proferidas pelos colegas da esquerda, quando falam em soberania, quando falam em que ele defendeu o tarifaço, pois eu vim aqui hoje tentar restabelecer a verdade. Que soberania é essa, da qual eles falam que o Eduardo Bolsonaro está atacando? A soberania do qual o PT ou a esquerda foi financiada pelo narcotráfico internacional, como mostram documentos que em brevemente serão apresentados por Carvajal? É essa soberania que eles falam? Mas tá, Carvajal, olha, sentiram. Ou como o subsecretário do Estado disse ontem numa audiência pública, que foi sim a Venezuela com o Carvajal que financiou através do narcotráfico a esquerda na América Latina. Lembre-se, eu disse esquerda, eu não mencionei qual partido e nem mencionei qual pessoa, mas sentiram. Essa é a soberania que eles tanto defendem. Pois Eduardo Bolsonaro, assim como vários de nós hoje da direita, sejamos óbvios aqui, sejamos claros, somos alvos. Alvos por continuar falando a verdade. Alvos por não nos curvarmos. E pessoal, vocês do centro, hoje os alvos somos nós. Mas em breve serão vocês. Assim como lá atrás o Alckmin era um fascista nazista e agora hoje é o chuchu do Lula. Não se enganem.
esse tipo de comportamento da esquerda não vai se acabar o apetite quando hoje aqueles que eles dizem de extrema direita for destruído e for devorado. Não vai acabar. Esse monstro só fica cada vez mais faminto. Bom, nós temos um deputado que está exilado, sem ter cometido crime algum. Qual é o recado que nós vamos passar para o mundo quando nós decidimos aqui retirar o mandato dele? Qual o recado? Eu tenho escutado aqui, insistentemente, mais fake news dizendo que ele está recebendo, o deputado está sendo financiado com dinheiro público, está recebendo. Talvez essas pessoas não tiveram acesso à informação de que Eduardo Bolsonaro teve suas contas e todos os seus bens bloqueados e apreendidos. E eu vou falar isso porque essa é a cereja do bolo. A esposa do deputado, que nunca se posicionou em nada politicamente, em absolutamente nada, nunca usou dinheiro público para viajar mundo afora, comprar coisas caras da Champs-Élysées, ou nunca envergonhou o Brasil em nenhuma audiência pública com chineses em país nenhum, que nunca mandou a autoridade de outro país um fuck you. Ela teve suas contas bloqueadas, imagine, senhor presidente e o senhor relator, porque o senhor disse algo que uma autoridade do STF não gostou, a sua esposa tem a vida dela bloqueada, com um filho que acabou de nascer. E o recado que nós vamos passar aqui é tirar o mandato desse parlamentar? Por mais que você possa ter diferença com ele, qualquer que seja, esse é o recado que a gente vai passar? É isso mesmo? Mas o pior não é isso. O pior é que hoje nós temos a chance de proteger e defender um deputado federal democraticamente eleito. Mas nós não tivemos e nem teremos essa mesma chance para defender mais outros exilados como Eduardo Tagliaferro, que hoje é perseguido pela nossa justiça porque denunciou crimes de uma autoridade no Brasil com provas. Provas! Não foi fake news em fala em celular, não. Foi provas. Ele está no inquérito e está com mandado de prisão. Nós não tivemos a oportunidade de defender o Alan dos Santos, que mesmo que eu discorde da forma que ele fale, ele é um jornalista que tinha o maior canal de direita do Brasil e hoje está exilado também lá nos Estados Unidos, assim como está o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Nós não tivemos a chance de defender Ludmila Lins Grilo, uma juíza que por ter criticado essa autoridade que a esquerda lá atrás chamava de nazista e fascista, e que fez petição com 1 milhão de assinaturas para impedir que ele assumisse o STF, porque ela criticou ele, ela hoje está exilada também. Eu acho que é um dos únicos casos do Brasil uma juíza perdeu o seu salário, porque aqui no Brasil, juiz pode cometer o crime que ele quiser, ele tem aposentadoria compulsória, ela não, ela perdeu o salário dela, ela teve suas contas bloqueadas também. Oswaldo Eustáquio, outro jornalista aqui na mesma situação. Nós temos Flávia Magalhães, uma brasileira naturalizada, que agora tem cidadania americana, que foi pedido prisão para ela porque ela publicou algo lá nos Estados Unidos. E esta pessoa que fez tudo isso que eu acabei de mencionar, hoje é o grande ídolo da esquerda. É como se eles tivessem um santuário em casa, e lá nesse santuário tem esse cidadão com a toga preta, e eles se curvassem e batessem continência para ele todos os dias. Lá atrás, ele era um fascista, nazista, com 1 milhão de assinaturas para impedir que ele assumisse. Membros que estão aqui, nessa mesa, fizeram vídeos detonando essa pessoa, detonando, que se hoje eu falasse 1/3 do que eles falassem, eu estava preso. Chamaram ele de tudo. Mas então, caros colegas, nós temos hoje uma oportunidade de mostrar que há no Brasil ainda pessoas que não se curvam diante dessa opressão, que não se curvam diante dessas intimidações, dessas buscas e apreensões, inquéritos ilegais de 6 anos. Nós temos uma oportunidade hoje de defender um parlamentar que não cometeu crime algum. Eu digo mais, para concluir, presidente. Quisera eu, se algum dia algo acontecer comigo, como está acontecendo com o Bolsonaro, que eu tenho um filho bravo, honrado bastante, para me defender como o Eduardo Bolsonaro defende o pai dele. E eu tenho certeza que até quem não gosta dele, gostaria de ver um filho corajoso como ele tem sido. Até quem odeia o Eduardo tem inveja da forma como esse filho defende o pai, sim. Mas ele não disse em momento nenhum que ele articulou o tarifaço. Inclusive foi uma surpresa para todos esse tarifaço. Agora, querer culpar no Eduardo Bolsonaro, que nós sabemos que verdadeiramente é o culpado, basta escutar o que as autoridades americanas dizem o tempo inteiro. É a perseguição, é o lawfare, é essa ditadura que está se instaurando, que já está instaurada no Brasil. E todos de direita aqui estão com alvos nas costas.
E a esquerda tá adorando isso. E sabe o que mais me deixa, de certa forma, magoado? Que se fosse o inverso, aqui nós da direita não ficaríamos em silêncio, nem fomentaríamos, nem bateríamos palma para o que está acontecendo de perseguição se fosse a esquerda sendo perseguida dessa maneira. Porque não é assim que o jogo deveria funcionar. Então eu vejo essa comoção, essa sede por sangue em tentar destruir o Eduardo Bolsonaro, sendo que ele está fazendo o que qualquer pessoa correta faria. Ele perdeu sua liberdade, a mulher dele teve a vida destruída, ele não vai poder encontrar o pai está em prisão política de uma forma que ninguém nunca viu, com policiais no jardim da casa dele, onde ele nem celebrar o aniversário da filha pode, não pode entrar um celular. Nós tínhamos aqui, na verdade, fazer uma moção de aplauso, porque ele é uma das pessoas mais corajosas hoje que ainda acredita, que ainda tem esperança que o Brasil pode estar certo, mesmo nós estando passando pelo período mais sombrio e tenebroso da nossa história. Era só isso que eu tinha pra falar. Obrigado, presidente. Meus amigos e minhas amigas, que doideira o que tá acontecendo. E nada mais certo da gente fazer aqui agora é compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que nós podemos, para que esse conteúdo seja alastrado pra geral, tudo bem? Posso contar com você com isso? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. E eu vou pedir para que você comente aqui, ó, a esquerda vai cair. Eu quero saber qual que é o número de patriotas que tá com a gente aqui até o final do vídeo, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. E é hora de ouvir a verdade. O despertar se chama Brasil Nova Força. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade.